meus queridos, olha, primeira coisa, antes de você querer arrumar isso aqui, a mochila, como eu falei no outro vídeo, você primeiro tem que trabalhar o mental e o desapego, tá? O mental porque você nunca vai se sentir preparado para um passo como esse. E o desapego porque isso aqui, bom, isso aí vai continuar sendo isso aqui, já que você não vai levar nem um décimo das coisas. E agora, isso aqui, sinto te dizer que vai virar isso aqui. Agora que a gente está alinhado sobre esse ponto importante, eu vou te falar o que levar no seu mochilão de 6 a 12 meses. Ou mais também, já que eu não comprei passagem de volta. E assim, a ideia é que seja minimalista, que você leve somente o necessário. Somente o necessário. No meu caso, eu não consigo levar o hotel, que para mim seria mais do que o necessário. Mas vocês entenderam a ideia, né? Afinal, a ideia é evitar dor de cabeça e te mostrar como organizar a sua mochila e criar processos para isso. Bora lá? Bom, vamos começar então falando dos processos. E eu acredito que falar sobre processos de mochilão é muito importante por dois motivos. E o primeiro motivo é o seguinte: é bem fácil você se Estressar em um mochilão. Eu fico desgraçado. Por quê? Mano, no mochilão, muitas vezes você não vai ter rotina. Se você não tem rotina, você dificilmente vai conseguir criar um hábito. Se você não vai conseguir ter os hábitos, dificilmente você vai conseguir fazer as coisas no automático, entendeu? E aí, se você não consegue fazer as coisas no automático, se tudo tem que ser pensado, analisado, mano, é muito fácil você criar uma fadiga mental, entendeu? Tudo você tem que pensar, você tem que gastar energia pra pensar e fazer. Então, com isso, meu amigo, pode ter certeza que você vai se estressar. Para pra pensar. Na sua casa, você sabe onde está tudo. Os talheres, as cuecas, as suas camisas favoritas. Agora, meu amigo, o mochilão é a sua casa. Então, se você não consegue encontrar nada do que você está procurando, com certeza você vai se estressar e pior, você ainda vai perder coisas. E é que justamente leva ao meu segundo ponto. Eu não confio em mim. Mano, a minha vida melhorou consideravelmente depois que eu parei de confiar na minha cabeça e na minha memória, que é terrível. Se eu guardei uma coisa em tal lugar, se eu não guardei. Véi, eu já perdi 1 zilhão de coisas por achar que eu tinha guardado algo em um lugar, mas na verdade eu não tinha guardado. Então assim, mano, se eu tenho os cômodos da minha casa bem definidos, isso me ajuda a perder menos coisa. Porque assim, no final das contas, como eu falei, eu não confio em mim. Então eu sei que eu vou perder coisas, mas assim eu perco menos coisas. Dá um exemplo pra vocês. Se eu acho que eu guardei um perfume num lugar e não sei, é muito mais fácil eu simplesmente abrir um bolso e ver se o sapequinho está lá. Muito melhor do que procurar nos outros 16 bolsos, não é mesmo? Então, no final das contas, eu tenho um bolso para cueca, meia e gorro, carregadores, microfone e adaptadores, tripé e câmera, óculos e perfume, higiene pessoal. Então vamos lá, finalmente falar sobre o que levar pro seu mochilão de 6 a 12 a sei lá quantos meses que você vai querer ficar aí no mundão. Lembrando que a ideia é ser algo mais minimalista, não ficar focando em levar tudo que você quer. E por falar em praticidade, eu vou levar 3 dessas camisas inteligentes aqui. E mano, pra mim isso aqui é uma mão na roda. Eu apaixonei com essa parada porque tipo, não transpira, não amassa, sabe? Então é exatamente o tipo de camisa que eu preciso. Ela não tem estampa, né, uma parada mais minimalista, então eu gosto que elas vão ornar bem com os meus shorts, que geralmente são um pouco mais estampados. Inclusive, se vocês quiserem comprar também essas camisas inteligentes, vocês podem usar o link que eu coloquei na descrição para vocês conseguirem um descontinho. Beleza? Um tênis topa tudo, né? Esse tênis aqui que eu particularmente Já achei ele feio pra caramba. comprei na Decathlon por, acho que foi R$180, mas ele aguenta o tranco, entendeu? É pra arrancar o couro dele mesmo. Não dá pra querer ter tudo, né? Tá na estileira com Air Jordan, simplesmente tá no mochilão ao mesmo tempo. Esse tênis aí, mais ou menos, e um chinelão de dedo, porque se não tem chinelo não é Miguel. E aí, obviamente, além das 3 camisas inteligentes, também vou levar umas 3 camisas normais, né? Porque algo de estilo eu quero ter também, né? Não é só minimalismo. Alguma coisinha ali tem que ter. E aí, meus amigos, tem um grande lance também, que essa dica, presta atenção, anota. A maior dica que eu posso dar pra você, seja homem, seja mulher, você levar camisas de time. Eu vou levar 6 camisas de time. Por que camisa de time? Quando você tá num outro país, né? Você não tem amigos, você não tem nem conhecidos, muitas vezes você quer puxar assunto
assunto com a pessoa quer puxar assunto com você, mas é difícil quebrar aquele gelo, né? Se você tá com uma camisa de time, você tem ali uma camisa quebra-gelo, né? Então, pô, eu gosto demais de levar camisa de time, já fiz muito amigo, já dei rolê com pessoas por causa da camisa de time. Eu gosto de levar geralmente camisas de times conhecidos, né? Isso aqui são as camisas que eu vou levar, por exemplo. E a ideia também é levar 3 ou 4 calças, sendo que eu tô refletindo se eu levo calça jeans, porque eu não gosto nem de usar calça, quanto mais calça jeans. A ideia é usar essas calças aqui que são bem mais levinhas e tal, não esquenta tanto. Tô querendo levar também mais ou menos 6 shorts, sendo a maioria deles shorts pra fazer esporte, shorts que eu não tô nem aí se molhar, porque 95% do meu tempo eu gosto de estar em shorts. Eu acredito que eu vou acabar indo para lugares um pouco mais quentes também, então assim, short all the way. Meia, tô querendo levar 6, mas vai ser um grande desafio, uma vez que a coisa que eu mais tenho na minha vida é meia. Não sei como isso aconteceu. E cueca eu vou levar 6, ou talvez eu leve 8, porque, né? Cueca, eu boto ali que eu vou perder na média de uma a cada 10 dias, pensando de forma otimista. Então, acho que 8 pode ser um bom número. Me digam vocês, comentem aí, devo levar 6 cuecas ou 8 cuecas? O que vocês fariam? Importante também, vou levar 2 perfumes, um mais pro dia e outro mais noturno pra noite. Que Deus nos abençoe e nos proteja, perdoe essas pessoas ruins. Vou levar também a maquininha, essa maquininha da Philips aqui, azeitadíssima. Ela não pesa nem 100 gramas. Maquininha salva vidas, economiza dinheiros. Vou deixar o link abaixo aí se vocês quiserem comprar também. E uma parada que também ajuda bastante, que é mó mão na roda, são esses frascos pequenos, né? Porque voo internacional você não pode levar acima de 100 gramas, né? Então, 100 mililitros. Esses containers aqui, eles ajudam bastante, que aí você pode colocar shampoo, creme, etc. Então, isso aí é o basicão pra sobreviver. Então, assim, acho que além disso, uma coisa que é importante de você ter também são remédios, né? Eu não gosto de tomar remédio. Mas é sempre bom ali ter os Cavaleiros do Apocalipse pra te ajudar, que são, na minha opinião, Neosaldina, né, pra dorzinha de cabeça. Aí você tem também o Loratadina, né, eu não sou médico, lembrando disso, mas eu sofro de rinite, então ele me ajuda às vezes. Tem também antialérgico, eu sou alérgico a gato, né, e nessa viagem eu vou ficar muito na casa de pessoas que têm gatos, então eu vou precisar disso. E o último, heterogermina. Meu irmão, eu gosto muito de comer comida de rua, então assim, a flora intestinal que paga o preço, né, e a heterogermina, ela ajuda, eu posso dizer que ela ajuda, é por experiência própria. Bolívia, saudades. Das coisas mais óbvias, eu acredito que seja isso. Agora, das coisas menos óbvias, eu comprei isso aqui, né? Embalagens reutilizáveis, porque a ideia é que seja uma viagem bem barata. Na minha cabeça fazia sentido, tipo, levar umas marmitas pra cima e pra baixo. Eu acho que não vai fazer sentido, mas eu vou levar mesmo assim. Na pior das hipóteses, eu jogo fora. Enfim, talvez faça sentido pra você. Bom, e além disso, né, como eu sou criador de conteúdo, eu vou precisar também de uma GoPro, né? A minha câmera, vou levar ela também, mas powerbank, adaptadores. Então, assim, fundamental ter isso muito bem separado dentro da minha casa, vulgo mochila. Inclusive, eu tô querendo dar um nome pra minha mochila, então se vocês tiverem sugestões aí, podem deixar nos comentários também. E também, obviamente, tripé, que hoje é uma das coisas mais importantes dentro da minha produção de conteúdo. Como eu vou viajar sozinho, é fundamental ter um tripé que eu possa apoiar nos lugares, como se fosse quase uma pessoa mesmo me filmando, né? Então ele dobra a perna, mano, me ajuda demais. É como se fosse meu videomaker, né? Inclusive eu apelidei ele de Silvana. Muito animada, feliz. Mas é isso, e aí óbvio, para proteger todas essas coisas que custaram caro, né, que no final das contas são um investimento grande que a gente faz, também cadeado. Esse cadeadinho aqui, ele vai salvar a minha vida. É porque, mano, se eu perder, sei lá, uma câmera, um celular, isso pode me custar às vezes 1, 2 meses, né, que eu usaria para me manter lá, e então eu não posso correr esse risco. E para você também, né, que tá viajando, se você tá indo no mochilão, cara, acredito que seja fundamental você ter o seu cadeadinho pra não confiar 100%, né? Eu acredito que a maioria das pessoas do mundo são do bem, mas só necessita de um filho da p pra te roubar e você se fuder. Então, fica aí a dica. E agora também, por último, nos fundamentais de que
todo viajante, todo mochileiro tem que ter. Cartão internacional, né? Então eu uso o da Nomad e da Wise. Vou deixar os links também abaixo para vocês darem uma olhada. Mano, é uma mão na roda absurda. Aceita em mais de 160 países. Você consegue trocar dinheiro real pro dólar ali no aplicativo muito fácil. Então, pra mim, ajuda demais. Sobre seguro de viagem, seguro de viajante. Safety Wing também, que é o que eu vou usar, foi o que mais me recomendaram. Nunca usei, sendo bem transparente com vocês, mas todo mundo que eu conheço usa. Então, eu vou nele, vou deixar o link abaixo também. E, por último, internet. Eu confesso que existem algumas operadoras, eu ainda não sei qual é a melhor. Na hora que eu souber qual é a melhor, vai estar também lá embaixo no link. Eu acho que é isso, né? Seguro de viagem, dinheiro e internet. Você tem isso, meu amigo, você tá feito. E, meus caros, é isso. Eu queria deixar um último recado aqui pra vocês. Lembrem-se que se você que tá vendo até aqui, tá na dúvida se vai, se não vai, você provavelmente daqui a 10 anos vai se arrepender se você não for. Eu acredito nisso. Você não precisa largar tudo e ir, você não precisa jogar tudo pro alto e ir. Você pode se organizar aí daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Mas isso é algo que o seu coração verdadeiramente deseja. Faça isso por você. Quando você estiver lá no seu leito de morte, muito provavelmente você vai se arrepender de não ter feito isso. Você não vai querer ter tido um melhor celular, um melhor tênis. Você provavelmente, no seu leito de morte, você vai desejar ter vivido experiências mais loucas. Então, vá por elas. Um abraço, um beijo. Ficamos assim. E não se esquece de se inscrever no canal, se você não se inscreveu. Se você quiser também apoiar o meu projeto, né, apoiar o canal, com o dinheiro que vocês investem, né, eu entrego algumas informações exclusivamente pro meu grupo de apoio, no Apoia-se, e compartilho também os custos da viagem. E, cara, no final das contas, o dinheiro que vocês investem no canal, eu uso para criar melhores conteúdos, para investir em melhores equipamentos, para entregar melhores histórias para você. Beleza? Tamo junto, nos vemos na próxima e um beijão.